Estamos de volta com o nosso Super Vitrine Revista e agora a gente vai falar sobre saúde. Atenção você que tem diabetes, gente. A diabetes é uma doença que faz com que o organismo deixe de ser capaz de equilibrar os níveis de açúcar no sangue e de regular as reservas de energia. Com o passar do tempo, essa doença pode afetar diversas outras áreas do corpo. Uma das complicações possíveis é a nefropatia diabética. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora com a super nutricionista que já está aqui comigo, gente. E vamos lá, vamos falar sobre essa... Ela é especialista em saúde renal, inclusive, é Luana Bizello. Boa tarde, Luana, minha linda, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem. Linda, vamos lá, vamos falar então, a gente já falei um pouquinho ali, uma introdução sobre o que é o diabetes, né? Mas o que é então essa nefropatia diabética? Então vamos lá. Primeiro ponto importante é entender que a diabetes, né, ou a patologia diabetes é uma doença crônica. Então, qual que é a diferença entre doença crônica e doença aguda? A aguda, ela vai ser acontecida de uma forma rápida, só que em um curto menor, né? Então, ela vai acontecer e o período vai ser menor. Já no diabetes, por ser crônica, ela vai acontecer de forma mais prolongada e também o seu tratamento vai ser mais prolongado. Então, ela vai evoluindo gradativamente e geralmente não tem cura. Então, por que a gente fala que a diabetes ela tem que ser acompanhada para não ter esta evolução para a nefropatia diabética? Justamente devido às suas complicações. E a nefropatia diabética é sim uma lesão renal perigosa e silenciosa. Tá, então deixa eu entender. Então, só quem tem diabetes vai desenvolver essa nefropatia ou não? Qualquer pessoa pode desenvolver, mesmo não tendo diabetes? A nefropatia diabética é pertinente para pacientes que têm a patologia diabetes. Ah, então é exclusivo desse público. E como que ela tem algum sintoma? Por exemplo, a pessoa vai começar sentindo alguma coisa diferente quando estiver iniciando essa patologia? Então, aí é que mora o perigo. Por quê? Ela é silenciosa. Então, o que a gente fala sempre para os nossos pacientes renais? O nosso rim, ele não vai doer. Então, quando eu tenho dor de cabeça, eu vou tomar a medicação e vou tratar porque eu senti a dor. Já as doenças associadas ao rim geralmente são silenciosas e as mais perigosas, porque nós não sentimos. Já na sua evolução e estágio mais avançado, o que acontece? O paciente vai começar a notar que ele vai ter uma retenção de líquido, que ele vai começar às vezes com uma náusea, um enjoo, uma falta de apetite. Mas isso é tão comum no nosso dia a dia, com outras complicações, que a gente não se alerta. E aí, quando vai buscar um serviço médico, um especialista, um nefrologista, opa, a função renal já está reduzida. E aonde é que mora o grande perigo? E eu deixo um alerta. Função renal não tem como reverter. Uma vez que tu perdeu, não tem como fazer isso voltar. Então, a gente precisa sim de um acompanhamento com o nefrologista e identificado a nefropatia diabética precisa de um nutricionista especialista em doenças renais, para que isso não tenha uma evolução e aí você não precise de uma terapia de substituição renal, que seria a hemodiálise, diálise peritoneal ou um transplante. Ou seja, o tratamento passa diretamente pela nutrição também, é isso? Com certeza, com certeza. Então, primeiro passo, eu sou diabética, então eu preciso de um acompanhamento médico, de um endócrino e de um nefrologista. Certo. E aí, a partir desse diagnóstico, para saber qual que é o estágio dessa patologia, é que vai para a nutrição para que a gente consiga acompanhar e estacionar para que isso não tenha uma progressão. E se a pessoa, porventura, não seguir com o tratamento, não fazer um tratamento, enfim, isso pode evoluir para algo ainda mais grave? Bem grave. Então, hoje, nós temos uma fila aí de pacientes esperando um transplante renal, né? E antes, né, se você não consegue fazer esse transplante renal, você precisa de um outro tratamento que nós chamamos de terapia substitutiva, que seria a hemodiálise ou a diálise peritoneal.
Entendi. Agora sim, por exemplo, é que esse nome é diferente, eu tava procurando ele aqui. A nefropatia diabética, beleza, os diabéticos que desenvolvem essa nefropatia, ele tem algum público específico que vai desenvolver? Porque assim, nem todo mundo que tem a diabetes vai desenvolver a nefropatia. Então, hoje estudos... É genética, não? Não, hoje estudos mostram que de 25% a 30% dos diabéticos evoluem para a nefropatia diabética. E como é que isso acontece? Então, como que acontece? Nós temos a hiperglicemia, que é o excesso de açúcar circulante na corrente sanguínea. Isso. Então, devido a essa hiperglicemia, nós temos o aumento de uma inflamação. E essa inflamação, ela vai atuar ali na região vascular, né, em toda a minha função renal, atuando e destruindo, fazendo lesão renal. Então, todas as vezes que eu tenho picos elevados de açúcar na corrente sanguínea, que eu não faço o controle do meu diabetes, que eu não tenho uma boa alimentação, que eu não pratico exercício físico, que eu estou acima do peso, que eu tenho a hipertensão, que eu não trato tudo isso, eu tenho grandes chances de participar desses 25% a 30% da população que vai evoluir para a nefropatia diabética. A prevenção, então, seria tudo contrário disso que você acabou de nos falar. Todo contrário. A pessoa cuidar de tudo. Exatamente. Então, eu preciso, primeira coisa, todo diabético pode perceber que ele vai ser hipertenso. Por quê? Nós já temos essa complicação devido a esse excesso de açúcar, a essa inflamação e essa hiperfiltração glomerular. Então, eu preciso controlar o açúcar no sangue, eu preciso fazer o uso da medicação, eu preciso fazer o acompanhamento com o nefrologista, com o endocrinologista, eu preciso ter uma nutricionista especialista para isso. Eu preciso, além disso tudo, fazer exercício físico. A manutenção do peso é extremamente importante, não só para o controle da diabetes e da hipertensão, mas também para as outras funções do nosso corpo, né? E outra coisa importante é você saber que a alimentação não é simplesmente comer corretamente, né? Mas é você saber equilibrar todas essas nossas combinações e não exagerar também no consumo das proteínas, porque excesso de proteína também pode ser perigoso para este público. E quando a gente fala de público, a gente tem uma idade geralmente que acomete, Luana, não? Não. Por isso que eu sempre falo, nós precisamos cuidar de pacientes diabéticos fazendo exames, acompanhamentos médicos. Por quê? O diabético, ele precisa ser avaliado com exames laboratoriais e um simples exame de urina, onde a gente consegue identificar alguns marcadores que são sugestivos para a lesão renal. Então, é um pouquinho diferente. E aí, o que geralmente a gente vê, né, com paciente diabético? Ah, não, é só eu parar de comer um pouquinho de pão, reduzir um pouquinho da massa, não comer tanto doce, e aí eu vou controlando. Só que esse desequilíbrio, um dia controla, outro dia não controla, eu vou causando essa lesão renal a longo prazo. E aí, quando você começar na fase do inchaço, que é a retenção de líquido, às vezes não dá mais tempo de você voltar atrás. Então, faça o acompanhamento com o endócrino para ajustar a sua medicação, procure um nefrologista e aí identifique qual que é o estágio, né? Qual que é a minha progressão e evolução? Eu já tenho lesão renal? Eu não tenho? Quais são os cuidados? E também fica uma dica para você que é pré-diabético. Eu falo, aquilo que não tem cura, qual que é o melhor remédio? A prevenção. Poxa vida, o nosso corpo é tão inteligente, ele nos dá tantos sinais. Por que eu vou esperar me tornar diabético para me tratar? Bem isso. Eu vou evitar. Então, a prevenção é o nosso maior aliado. Com certeza, Luana, minha linda. Obrigada, viu, por estar aqui, por falar de um jeito tão simples, ficou fácil. Daí eu falei, gente, é uma aula que a gente está tendo hoje aqui no Vitrine Revista. Que legal sobre os rins. Às vezes a gente não tem dimensão da importância
importância que é, né? E vocês viram, é silencioso tudo, gente. Quando trata do rim, todo cuidado é pouco, não só do rim, mas de todos os órgãos, né? Então, mas alguns a gente sabe, né? Dá o sinal mais rápido. Digamos assim, a pessoa corre, né? Quando dá o sinal, a pessoa corre. Já os rins, coitadinhos, ficam ali sofrendo. Quando eles vão dar algum sinal, às vezes não dá mais pra reverter. Não dá mais tempo. Não dá pra ser assim, não. Luana, muito obrigada, viu, minha linda? Obrigada. E até uma próxima, viu? Até. Sempre um prazer conversar contigo. Igualmente.